Pois bem, companheiro, diante da temática que foi colocado pelo irmão, a questão de servir a Jesus. Você sabia que é uma bênção extraordinária ser servo? À luz da Bíblia, é bênção ser servo. Só que há um paradoxo muito grande dentro das nossas igrejas, porque o reino de Deus é constituído apenas de um Senhor e de uma variedade de servos. Só que a maioria não querem ser servo, só querem ser senhores, e em alguns casos até senhores feudais, coronéis das igrejas. E Deus não instituiu senhores feudais e coronéis dentro do seu reino. Deus instituiu o seu reino para servos. E é uma bênção ser servo. Só que ninguém quer servir, só quer comandar, só quer dar ordem, só quer ser a prioridade. E isto sai fora de um propósito, pois esse não é o plano de Deus ao estabelecer o seu reino. Quem vai entender isso é o apóstolo Paulo. Paulo, na sua epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Veja, Paulo, servo de Jesus Cristo. Servo, na originalidade neotestamentária, significa escravo. Paulo assume uma posição de escravo, onde o seu maior prazer é servir a Cristo. Paulo não enxergava a servidão a Cristo como maldição, como desprezo, como desmérito, como vergonha. Ele enxergava como honra, como valorização e principalmente como uma grande bênção. Hoje, as nossas igrejas locais, elas estão cansadas, elas já estão com náuseas, a ponto de vomitar pela sua boca os senhores que estão instalados dentro das nossas igrejas. E estes senhores estão roubando o lugar do Senhor, dos senhores. Porque na igreja e no reino de Deus só há lugar para um Senhor. E este lugar já está ocupado. Os demais são todos os servos. Servos. E a essência do propósito da nossa existência na face da terra é servir. Servir a Deus. Servir ao seu reino. Servir a Jesus. Servir ao próximo. Servir à igreja. Servir a sua obra. Servir ao ministério. Servir a nossa família. Servir, servir, servir. É o propósito da nossa existência. Caso contrário, nós não temos função, objetivo ou razão para estar na face da terra. A razão maior de estarmos na face da terra é servir. Prestação de serviço para Deus, para a família, para a igreja e para a construção de uma sociedade melhor. O servir está associado ao servir a uma prestação de culto, louvor, adoração, a uma submissão a uma autoridade espiritual constituída por Deus. Só que essa geração está num processo de degeneração ou está totalmente equivocada com o reino de Deus, porque não querem servir, só querem comandar, só querem liderar. Hoje aparecem pastores como se existisse uma fábrica de pastores 24 horas produzindo pastores, produzindo líderes, da noite para o dia. Mas você não ouve falar em servo. Hoje, pessoas se sentem envergonhadas
em pegar uma vassoura, um balde, para fazer uma limpeza na igreja, para limpar um banco na igreja, para acender ou apagar as luzes da igreja, para fazer a higiene da igreja. Hoje já tem obreiros que não querem nem mais servir ceia aos irmãos da fé, porque acham que isso é humilhante. Só querem estar sentado no púlpito como flores ornamentais, embelezando o púlpito, e estar ali, na maioria das vezes, parecendo um defunto, que não levanta a mão para adorar, não faz uma oração, não expressa o louvor de adoração, estão ali como estátua. Se você está filmando o culto, é até uma vergonha passar essa imagem, porque está ali um monumento. Por quê? Porque ele se sente o maioral. E, na verdade, reino de Deus não é isso. Reino de Deus é serviço, é carregar uma mentalidade de servo, é um coração de servo, é uma pessoa que entende, eu fui chamado para servir, Deus me criou para servir. Se não tivermos entendendo isso, nós vamos ser comparados a uma figueira, a figueira estéril, plantada em um lugar, mas sem produzir. Estamos ocupando o lugar inutilmente, porque nós não fomos chamados para isso. E é uma honra servir aos nossos irmãos na fé, é uma honra servir ao nosso líder espiritual, é uma honra servir à igreja de Cristo, é uma honra tanto quanto pregar, quanto limpar um banco para um santo, uma santa de Deus sentar, como abrir a igreja para um justo entrar, para um pecador entrar, aceitar a Jesus. Isso é honroso, isso é honroso. Nós fomos chamados para ser servo e precisamos resgatar esse espírito de servo, essa mentalidade de servo, esse coração de servo. Chega de senhores. Tem pessoas disputando para ser senhores, assassinando o seu irmão na fé, como Caim assassinou Abel para ser senhor. Deus nos chamou para ser servo. Precisamos assumir o que Paulo assumiu. Servo de Jesus Cristo. E é o único título que nós levaremos desta terra para a eternidade. Título de servo. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Que seja abolido das nossas igrejas esses senhores feudais. E que seja gerado servos. A igreja não avançou mais que deveria avançar segundo os desígnios divinos, por causa desses senhores feudais, desses coronéis nas nossas igrejas, que estão atrapalhando o progresso da igreja. Mas eu ainda creio num grande avivamento, e neste avivamento nascerá pessoas com mente de servo, com coração de servo, com espírito de servo, que ajudará a expansão do reino de Deus, o crescimento da igreja, a pregação do evangelho, e aí nós vamos viver a essência daquilo que Deus planejou para nós. Cultive, então, uma mentalidade de servo, desenvolva um coração de servo e libere o espírito de servo, visando o melhor para você e para o reino de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus.